CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Bom, vamos lá, Gilberto. Hoje a gente tem dicas de aplicativos para editar vídeos no celular. Eu acho a tela tão pequenininha. Dá para fazer? Dá para fazer, assim. Realmente, assim, tem alguns celulares com a tela bem pequena que acaba ficando um pouco mais difícil, né? Mas, assim, no caso de telefones um pouco maiores, ou até mesmo tablets, né, que tem essa função também, é bem mais confortável de edição. E aí tem a gente, hoje praticamente todos os celulares, com certeza todos os celulares já fazem filmagem de Full HD, né? E alguns até fazem 4K ou até 8K, né? E aí a gente tem algumas ferramentas gratuitas que fazem exatamente essa edição. Então você pode cortar um pedaço do vídeo, reorientar o vídeo em formato de portrait ou landscape, né? Ou botar uma trilha sonora, botar até uma legenda no vídeo. Então são aplicativos bem sofisticados que muitas vezes no passado a gente só tinha esses recursos no computador e agora a gente também tem no celular. Vamos começar com um primeiro aplicativo chamado InShot, que é um aplicativo que tem para Android, basicamente, né? Ele tem uma quantidade grande de downloads e ele é um aplicativo que funciona já para você editar o vídeo e já publicar automaticamente no YouTube ou no Instagram diretamente. Então é um aplicativo bem legal, né, para você fazer a edição de vídeo. Então você pode botar marca d'água também, que é bem legal. Outro aplicativo é o chamado KineMaster. KineMaster com K, né? Também tem versão para Android e para iOS, né? Ele tem alguns recursos a mais com o InShot. Então ele é um pouco mais sofisticado, tem algumas características mais interessantes. Também faz a publicação direta para o YouTube ou para o Instagram, né? Então você já pode editar o vídeo e fazer diretamente na questão. E tem também uma versão paga, que aí você tem já incluído, né, muitas faixas de música e efeitos sonoros e uma série de recursos a mais na questão. O meu preferido, né, é o Filmora Go. Tem uma versão paga e uma versão gratuita dele também. A versão gratuita já é muito boa, já dá para fazer muita coisa. Então a questão interessante do Filmora é que ele é bem fácil de utilizar. Ele praticamente já te encaminha numa sequência lógica de o que você vai fazer. Então você já inclui os vídeos, depois você coloca na sequência, faz os cortes. Se quiser, troca a trilha sonora e coloca as legendas e depois já faz a exportação direto do vídeo para o computador. É uma questão bem interessante. O Filmora tem versões para Android e para iOS também, né, para isso. O Adobe Premiere, o famoso Adobe Premiere, tem uma versão também para smartphone, que também tem versões para Android e iOS. Então é muito popular. O Premiere é um dos mais utilizados editores de vídeo para PC, né? Mas também tem uma versão para smartphones, né? Tem uma interface parecida com a do PC, né? Então quem já usa essa ferramenta no PC pode utilizar também no smartphone, que vai ter uma compatibilidade, vai ser mais fácil até de utilizar, né? Na versão móvel, ele não tem todos os recursos que tem a versão do PC, até que na versão do PC ele é muito completo, né? Mas já dá para fazer algumas coisas também. Então, Adobe Premiere também é um outro aplicativo de edição de vídeos lá no smartphone. E a gente tem também o Video Show, né? É um editor mais simples, bem simples de edição de vídeos, também para Android e para iOS, né? Também uma versão paga e uma versão gratuita. Basicamente todos eles têm uma versão gratuita que já é bastante operacional, você já consegue fazer muita coisa. E se você quer recursos mais sofisticados, né? E aí esses aplicativos normalmente têm uma versão paga que não são muito caros, normalmente em geral não são muito caros, para você ter funções de edição, cortes, efeitos, né, para isso, né? Uhum. E o último, né, que eu selecionei aqui, chamado CutCut, né? É um vídeo editor também para Android e iOS, que é um editor talvez o mais simples de todos eles, que basicamente faz a questão de corte. Ele não faz uma edição muito sofisticada, basicamente cortes de vídeos, né? Que também até muitos smartphones também têm já a função de corte de vídeos já nativo nele, né? Mas no caso desse aplicativo, ele tem uma interface um pouco mais simplificada, mas também é um bom aplicativo. Então falamos aí de
alguns aplicativos gratuitos, que tem versões gratuitas e versões pagas, para fazer a edição de vídeo. Uma questão interessante que deve se lembrar é que os vídeos eles consomem normalmente uma quantidade grande de memória. Então você deve, para fazer a edição, né, a captura, depois a edição desses vídeos, você deve ter uma capacidade de memória razoavelmente boa no seu smartphone. Pode usar um cartão de memória, então para ter uma expansão da memória aí, colocar os vídeos todos lá e editar os vídeos diretamente pelo cartão, que também já resolve. Então essas são algumas dicas aí para quem está pensando em entrar na área de filmmaker, né? Filmmaker, que vai fazer suas produções aí domésticas de vídeos através do celular. Então vamos lá, olha, InShot, KineMaster, Filmora Go, que é o preferido do Gilberto, Adobe Premiere, Video Show e CutCut, que é o mais simples de todos, certo? Exatamente. E aí eu deixar até uma pergunta para os nossos ouvintes, se alguém usa algum outro aplicativo diferente desse que eu comentei, manda uma mensagem para a gente, para compartilhar também com os nossos ouvintes. Show de bola. Agora vamos lá, temos dúvidas dos nossos ouvintes, que também já chegaram, e temos o Viralizou. Por onde você quer começar? Vou começar pelo Viralizou, aí dá tempo do pessoal mandar mais perguntas também pra gente. É isso aí, vamos lá. Viralizou. Balançou a internet essa semana uma clonagem do WhatsApp, 5 milhões de brasileiros vítimas em 2020, Gilberto. Exatamente, Patrícia. Os golpes de clonagem e sequestro do WhatsApp já são considerados oficialmente uma das ameaças cibernéticas mais populares no Brasil. Só uma estatística do ano passado, 5 milhões de brasileiros foram vítimas desse tipo de golpe, que é basicamente o atacante, ele escolhe alguma historinha, né, para contar para a vítima ou para a suposta vítima, que ele ganhou alguma coisa ou que ele está fazendo algum tipo de cadastro, né? Agora, a última que eu vi, ele faz o atacante se faz passar pelo Ministério da Saúde para fazer uma pesquisa, e aí no final, ele faz 3 perguntas simples, no final o atacante, o golpista, fala que foi enviado para o celular da vítima um código que é o protocolo daquele atendimento, daquela pesquisa. Ele precisa informar esse protocolo para o pesquisador, vamos chamar assim, para validar aquela pesquisa. Na verdade, não existe protocolo. O que o atacante quer é ter acesso àquele código de autenticação via SMS, que aí com isso ele consegue instalar no smartphone do atacante um clone da conta da vítima, né, para isso. Então, ou seja, é um golpe relativamente simples, né? Ou seja, tem que ficar atento a esse tipo de solicitação, pergunta que não tem nada a ver. E, na verdade, o que é garantido como para evitar esse tipo de cair nesse tipo de golpe é ativar a autenticação de 2 fatores. Com isso, mesmo que o atacante tenha acesso a esse código via SMS, ele não vai conseguir clonar a conta, porque ele não tem o seu PIN, aquela senha de 6 dígitos que você definiu na autenticação de 2 fatores. Então, a recomendação é que quem já não fez, ative sua autenticação de 2 fatores lá na parte de configurações do WhatsApp, para evitar que sua conta seja clonada. Vamos passar do WhatsApp para o Telegram. Agora permite importar conversas do WhatsApp. Ih, rapaz! Esse foi matador, viu? Foi. O Telegram, com toda essa confusão que teve aí de pessoas saindo do WhatsApp, mas aí muitas pessoas não saíam do WhatsApp porque, né, tinham as conversas lá, né? Então tinham conversas, contato com pessoas. E o Telegram veio agora com essa novidade na última versão. Se você atualizar o seu Telegram, o que você consegue fazer agora? Você consegue exportar as suas conversas do WhatsApp para o Telegram. Então, quem tinha alguma dúvida ainda, que não queria mudar para o Telegram porque ia perder suas conversas, né, que foram feitas, não tem mais dúvida. Na verdade, a versão nova do Telegram permite que você vá no WhatsApp, exporte a conversa que você quer levar para o Telegram, e essa conversa vai ser importada para o Telegram. É óbvio que o interlocutor, né, a pessoa com quem você está conversando, tem que ter conta no Telegram também, mas aí você vai importar todas as informações, conversas, mídias, vídeos, fotos, áudios, vai ser tudo importado no Telegram. Esse realmente foi uma como diz na gíria, uma canelada, né, do Telegram para o WhatsApp, e muitas pessoas vão migrar, que tinham dúvidas, não queriam perder seu histórico de conversas, e agora vão poder migrar para o Telegram sem ter problemas com relação a isso. Então, muito interessante. Lembrando que, para fazer isso, você precisa ter a última versão do WhatsApp e a última versão do Telegram para ter essa função de importação de conversas do WhatsApp para o Telegram. Eu até entrei aqui para saber onde é que eu começo a fazer essa exportação das conversas no WhatsApp, para importar no Telegram, né?
Isso. Você entra lá no WhatsApp, né? Clica lá na conversa, né? Depois acessa o menu de informações do contato e tem uma opção chamada exportar conversa, né? E aí você tem que escolher se você quer com mídia ou sem a mídia. Com a mídia você vai levar vídeos, fotos e áudio para o Telegram. E aí quando terminar essa exportação, você vai lá no Telegram e na parte do menu de compartilhamento e faz a importação desse chat que você acabou de exportar. Ainda, né, nessa versão ainda do Telegram, a exportação é feita conversa a conversa. Eu ia te perguntar isso agora, gente. Dá muito trabalho. Exatamente. Então, ou seja, ainda nessa versão, o Telegram fez de forma a ter uma conversa de cada vez. Mas eu não duvido que em breve a gente vai ter alguns processos aí de fazer a exportação de tudo de uma vez, né, e a importação diretamente para o Telegram. Mas por enquanto, né, ou seja, quem está querendo fazer a migração já pode fazer isso, mesmo que conversa a conversa, né, as mais importantes, as conversas que você quer realmente preservar e levar para o Telegram. Beleza. Bom, por fim, a gente fala sobre o vazamento daqueles 220 milhões. Quase todos os brasileiros tiveram CPF vazados, não é isso? Exatamente. Patrícia, a gente até conversou nessa semana, né, sobre aquele vazamento de 220 milhões de CPFs, mais de 100 milhões de dados de automóveis e dados de 40 milhões de empresas que foram vazados para a internet. E até agora, ninguém tinha se manifestado em relação a isso, ou seja, em busca de quem eram a origem do vazamento, né, a forma que foi feito o vazamento. E aí, ontem, na verdade, na quarta-feira, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, finalmente se manifestou, que é a agência, né, a autoridade que vai fazer toda a regulamentação da LGPD. Então, a ANPD veio a público falando que já estava em contato com a Polícia Federal e com vários outros órgãos para investigar, né, para apurar, né, exatamente a origem desse vazamento, como é que esse vazamento aconteceu, as medidas de contenção e que podem ser feitos, né, como plano de contingência em relação a isso, e as consequências, né, e os danos causados pela violação. Na verdade, isso, as multas da LGPD só vão passar a valer a partir de agosto desse ano, mas a LGPD já está em vigor, então, ou seja, ainda ela pode ser utilizada como uma sanção contra esses vazadores, né, essas pessoas que vazaram esse tipo de dado. Então, existem alguns desconfianças, que a parte desses dados, que na verdade acredita que não foi um vazamento só, foi mais de um vazamento, que reuniram-se no banco de dados só. Então, parte desse vazamento desconfia-se que veio do Serasa, mas o Serasa nega, mas aparentemente o banco de dados tem uma formatação bem específica que veio, né, indicação que veio da Serasa. Então, vamos ver como é que vai ser esse desdobramento dessa investigação da ANPD. Show. Vamos para as perguntas, então? Vamos lá. Olha, a Silvia deixou para a gente na quarta-feira. Eu tenho uma assinatura do Dropbox, mas quero cancelar. Só que eu quero continuar usando os arquivos que eu já tenho lá. Se eu cancelar a assinatura, eu perco acesso? É bom tirar antes de cancelar a assinatura? É verdade, Silvia. Se você cancelar a sua conta, os arquivos que estavam na nuvem lá armazenados no Dropbox vão ser também apagados. Então é melhor que você salve esses arquivos numa outra área do seu computador ou do seu smartphone, né? E aí sim você vai lá e cancela a sua conta do Dropbox. O Orli está perguntando sobre o teclado Redmi 9 Pro, que está travando na digitação desde a última atualização. O que pode ser? Então, ele pode ter sido assim, uma atualização mal feita ou que deu algum tipo de erro durante a atualização. A minha sugestão é que você, se já não fez, né, faça um boot novamente do celular. E aí, infelizmente, uma outra alternativa é você, antes de levar para assistência técnica, fazer um reset para configuração de fábrica. Fazendo antes, obviamente, backup de todos os seus dados, contatos, fotos, vídeos que estão no smartphone e faz um reset para configuração de fábrica do aparelho. Se ainda assim, nessas duas opções, não resolver esse problema de travamento do Redmi, do teclado do Redmi, e aí a alternativa é a assistência técnica mesmo. Bom, a Terezinha de Guarapari mandou a pergunta ainda ontem à noite para você, Gilberto. Ela disse que ela tem um Samsung J7. E a pergunta é sobre o aplicativo que limpa o cache e o WhatsApp. Ela disse que instalou acho que é Defender Performance, que tem essas duas funções, mas ela sentiu que o smartphone fica lento, aí ela desinstalou. Ela está pedindo também orientação sobre o resfriamento da CPU que esse aplicativo apresenta. É interessante utilizar essa função?
Então, vamos lá, Terezinha. Obrigado pela pergunta aí. A questão de limpeza do cache, você não precisa de nenhum aplicativo a mais para fazer isso. Você pode, entrando lá na parte de configurações, aplicação, clica na aplicação, vai aparecer uma lista de todas as aplicações instaladas no seu celular, clica na aplicação e tem lá um botão de limpeza de cache. Você pode limpar a cache já diretamente, sem precisar de aplicativo adicional. Em relação a essa função de resfriamento da CPU, o que basicamente esses programas fazem, todos eles, é desativar programas que estão rodando no background. Então, ou seja, você tem lá vários programas abertos no seu smartphone. O que esses programas que dizem, né, que fazem resfriamento da CPU? O que ela faz basicamente é olhar que programas estão em execução que você não está usando naquele momento e encerra aqueles programas. Então, com isso, você vai aliviar o processamento do celular e, com isso, a CPU vai rodar com uma temperatura mais baixa. Mas basicamente isso que ele faz, que você pode fazer também, olhando os aplicativos que estão abertos e fechando esses aplicativos na mão também, né? Ou seja, então você não precisa exatamente de um aplicativo para fazer essa situação. Algumas versões, as versões mais novas do smartphone, do Android, desculpa, você já tem essa função nativa, inclusive. Você entra lá na parte de configurações e sim, chama-se avaliando ou analisando o celular. Aí Android tem alguns nomes diferentes, mas tem uma função que ele exatamente analisa memória e uso da CPU e já desativa programas que estão consumindo muita memória e muita CPU e não estão em uso por você. O meu é Samsung também, Terezinha, não sei se vai ajudar, mas o meu é assistência do aparelho. Isso. Que aí você clica lá, Samsung tem... é isso. Oi, Gilberto, pode falar. Pode falar. Não, o do Samsung é exatamente essa função, mas aí cada fabricante tem um nome um pouco diferente, então é só procurar um pouquinho lá na configuração. Uhum. Bom, por fim, eu tenho o Rogério aqui, preocupado com esse vazamento de dados. Pergunta se tem algum local onde a gente possa consultar se os nossos dados estão nesse montante. No momento, não, Rogério. Né? No momento, porque na verdade esses dados estão sendo vendidos na Deep Web. Então, se a gente não tem um acesso direto a essa base de dados completa, na verdade, quem teve acesso a esse vazamento, na verdade, colocou na Deep Web e está vendendo pedaços ou até a base toda de dados que foi vazada. Né? O que a gente deve fazer? Assim, o que a gente pode fazer nesse momento para se proteger? Primeiro, né, ou seja, como os nossos dados estão públicos, podem ser utilizados para aplicação de golpes contra nós, né, usuários, ou usando nossos dados para aplicar golpes a terceiros. Então, interessante a gente ficar desconfiado de tudo. Daqui para frente, a gente tem que dar uma olhada. Será que exatamente se alguém está usando, né, o seu e-mail, está usando o seu nome, o seu CPF para alguma coisa. Então, tem que ficar atento a, por exemplo, contatos comerciais e coisa parecida. Né? Se possível, atualizar suas senhas, trocar suas senhas dos serviços mais importantes ou críticos, pelo menos, nesse caso, né? Colocar a autenticação de 2 fatores em todas as contas, seja ele WhatsApp, Facebook, Instagram, né, LinkedIn, para isso, né? E a gente vai ter que, infelizmente, né, manter esses cuidados, como eu comentei, por algum tempo, porque os dados agora estão públicos, não tem como saber quem teve acesso a eles ou quantas vezes eles foram compartilhados e quem teve acesso a essa base de dados. Então, ou seja, eu imagino que isso ainda vai dar muita dor de cabeça para muito usuário por aí. Bom, espero que menos possível, né, Gilberto? Exatamente. Gilberto, obrigada mais uma vez por estar conosco aqui na CBN, viu? Um ótimo final de semana e até quarta-feira. Obrigado, Patrícia. Obrigado aos nossos ouvintes pelas participações. Um excelente final de semana para todos. Tranquilidade, ficar de olho aí nas suas contas digitais aí na internet. E quarta-feira a gente está de volta aí com mais tecnologia. Obrigada, Gilberto, e bom final de semana. Para você também.